Olá amigos do canal PL, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um Gol 1995 original completo de fábrica. É isso mesmo, não é título para enganar telespectador, famoso clickbait. Esse carro é completo de fábrica. Isso significa que ele tem ar-condicionado, que ele tem direção hidráulica, que ele tem travas e vidros elétricos? Nada disso. Veja. O que é considerado completo? Se o veículo tem, se o modelo do carro, no caso aqui um Gol 1000, possui todos os acessórios que eram disponíveis como opcional, ele pode sim ser considerado completo, mesmo não tendo ar-condicionado, direção hidráulica, que é o que hoje as pessoas costumam chamar de completo. Mas nos anos 80, mais anos 70 até, os carros não tinham ar-condicionado e existiam opcionais, então existiam os carros completos e os carros básicos. O Gol 1000 por si só, ele é considerado a porta de entrada da linha Gol. E ele é mesmo, né? Ele foi lançado em 1992, foi uma resposta da Volkswagen ao lançamento do Uno Mille. Na realidade, o governo liberou a isenção de impostos, reduziu o IPI, que até então só o Gurgel tinha. O Gurgel fabricava o BR-800 e tinha uma isenção de IPI, mas camarada, isso fazia com que ele conseguisse ter um preço bem interessante. E aí o governo ampliou para motores até 999 centímetros cúbicos, cilindradas, né? E aí a Fiat foi a mais rápida, porque ela já tinha basicamente o projeto pronto. Era o motor, antigo motor 1300 não, o antigo motor 1050, que equipou o 147. E depois teve também o 1300, mas o Fiasa 1050 serviu de base para a Fiat. Reduziram a cilindrada para 999, estava pronto o motor da Fiat. No caso aqui, as outras montadoras tiveram um pouco mais de dificuldade. A Chevrolet acho que foi a mais o mais penoso de todos, o Chevette Júnior, com aquele motor 1.4 subdimensionado para 1000. E a Autolatina, entendam a Autolatina, Volks e Ford, que estavam juntas nesse período, pegaram então o motor CHT 1.6, o motor CHT, usaram componentes do motor 1.4 do Corcel antigo, da década de 70, e reduziram, né? Aperta daqui, tira dali, tira daqui. Então nasceu o motor AE1000, né? O CHT foi redimensionado para AE1000. Esse motor equipou o Gol 1000 e equipou o Escort Hobby. O Gol, nessa configuração, ficou em produção até 1996. Pô, Pedro, mas o Gol Bola não foi lançado em 94? Sim, o Gol Bola foi lançado em 94. No final do ano, existem pouquíssimas unidades, né? Porque a maioria já é 95. Porém, o Gol quadrado antigo continuou como porta de entrada da linha Gol até 96. O Gol 1000 saiu de linha em 96 junto com o Fusca Itamar, né? Que estava na série Ouro de despedida. Foi o fim da carroceria quadrada, que estava em produção desde 1980, o mesmo monobloco aí, só com alterações de lanterna, para-choque, uma coisinha ou outra na porta, mudou a posição de retrovisor, mas a gente está olhando aqui para uma carroceria que foi criada no final da década de 70, né? Em 78, 79, o pessoal da Volks lá já tinha esse esboço aqui. Então, uma carroceria que durou quase 20 anos no Brasil, e de 87 até 96 esse carro foi o mais vendido do Brasil, depois de 95 em diante, junto com o Bolinha. Eu gosto muito do visual do Gol 1000, não é à toa que esses carros estão meio que na moda agora. Eu ando percebendo um certo modismo para com o Gol 1000. Apesar de, se você for considerar, um CL com motor 1.6 CHT é até melhor do que esse, porque é 1.6, esse é 1.0. Aliás, é isso, né? O Gol saiu com motor CHT 1.6 também, de 89 até meados dos anos 90, também saiu o CL 1.6, teve Gol CL 1.6 CHT, teve Paraty, Voyage e Saveiro com motor CHT.
No caso aqui, com o motor 1.0, só o Gol mesmo, o 1000, né? E só que o Gol CL, ele tem outras rodas, ele não tem a seta laranja, o interior também é diferente. E esse visual do Gol 1000 me agrada mais do que o do CL. Então eu posso dizer a vocês que eu prefiro mais o Gol 1000 do que um CL. Vou mostrar. Olha, essa rodinha é bem legal, né? Ela é uma roda puramente alemã. Ela saía nos Passats B2. Ela equipou também o Santanas CL no Brasil. Primeiro o CS, depois o CL. O CS vinha com uma calota em cima da roda, né? Então ela vinha pintada de preto. Mas é exatamente essa roda aí, Santana quadrado. Se você olhar, mesmo que ele venha com roda de liga, se você olhar o step, geralmente pode ser essa rodinha aí. Aqui no Gol ela veio pintada de prata, né? E que era uma novidade, e com essa calotinha central, que é um copinho, que ao contrário do Fusca, Brasília e tudo mais, ela não fica presa por detrás da roda. Os próprios parafusos seguram ela no lugar. Curioso, né? Bem interessante também. Como eu disse, o visual do Gol 1000 me agrada bastante, principalmente aqui na parte interna, né? Ele tem o interior todo em cinza claro. A arfoação de porta, ela é nesse cinza também. Ah, lembrando, esse carro, ele tá à venda também, né? Eu vou vender esse carro é meu. E dá até dó de vender, porque eu vou falar ao longo do vídeo algumas situações que me fazem gostar muito dele. O interior, né? Vejam só a padronagem dos bancos, que bacana. O banco todo aí coloridinho. O tabelier, que embora seja o mesmo do CL, ele é em outro tom, é um cinza meio querendo puxar para um verde, né? Então assim, esse carro é a prova que a simplicidade, a felicidade mora nas coisas simples da vida. Esse carro é super simples e ele é muito gostoso de usar. Eu tenho usado ele nos últimos dias e ele é muito especial. Eu já gostava do Gol 1000, sempre gostei. Já dirigi alguns lá do meu amigo Antônio, de São José do Rio Pardo, mas nunca tinha tido um contato diário, de uso, com um exemplar desse. E eu posso dizer a vocês que é um carro sensacional. Dá até dó de vender, porque esse aqui está muito inteiro, inclusive. Essa unidade, ela é 1995. Então, antes que vocês me digam que o retrovisor está errado, não, ele não está errado. O Gol 1000, ele saiu de 92 até 94 com um retrovisor diferente, que era só dele, basicamente. Acho que saiu nele no Voyage Argentina. Era uma outra peça, até mais bonita do que essa. Era um outro retrovisor redesenhado. E só que em 95 e 96 ele saiu com esse retrovisor mesmo, que já era o que sempre teve aí no Santana, Gol, é o mais conhecido. Mas ele não está errado, ele está original. A seta não tem nenhuma função específica, ela só era laranja, creio que para diferenciar o modelo do CL, né? E eu vou falar para vocês agora, no começo do vídeo, o porquê esse carro é completo de fábrica. Porque é o seguinte, o Gol 1000, se você pedisse um Gol 1000 zero, imagina que você tá em 1995, você vai comprar um carro zero, que não era para qualquer um, comprar um carro zero, mesmo que seja numa versão de entrada. Gol 1000, né, era a porta de entrada da linha Gol, e se você pedisse um Gol sem nada, ele viria realmente bem básico. Então eu vou listar agora o que era opcional esse carro tem. Esse carro tem todos os opcionais que eram disponíveis para o Gol, né? Então, claro, é completo, mas não tem ar-condicionado, não tem direção hidráulica, embora a direção seja bem leve com esse pneuzinho aqui. Tá com pneu 175, é uma rodinha bem estreita, né? Tá com pneu 175, mas o pneu original de fábrica é um pneu 145, é um pneu ainda mais estreito que esse. O que tirava a estabilidade do carro, mas também deixava o volante bem macio e mole na cidade. O primeiro opcional que esse carro tem: retrovisor do lado direito. Sim, era um opcional. Os carros saíam sem retrovisor, é até estranho, né? Imaginar um Gol desse em 95 sem o retrovisor aqui, mas era exatamente assim. E ele vinha com um tampão, né? Ele tinha um tampo aqui que era opcional. Os retrovisores não tem nenhum tipo de regulagem interna, nem sequer a alavanquinha, é no dedo mesmo. Então, para você regular o espelho, tem que vir aqui no dedo, tá vendo? Não tem. Geralmente nos modelos CL tem aqui uma alavanquinha, aqui não tem, é liso. Então esse é um opcional. Segundo opcional, pouco falado, posição aqui do retrovisor, ó, dia e noite. Esse carro tem
geralmente ele vinha liso aqui. Então é um item que esse carro também tem, tá? O quebra-sol dele não tinha como opcional o biarticulado. O que é o biarticulado? O biarticulado é aquele com dois suportes aqui. Você desacopla ele, consegue virar ele para tampar o sol pro lado de cá. Nesse caso ele é monoarticulado, tipo do Fusca antigo. Então esse é o modelo que saiu nos Gol CL também, Saveiro, né? Inclusive o Gol Furgão e alguns BX aí da década de 80, nem esse daqui tinha, tá? Esse carro ele pode ser considerado bem completo se você comparar ele com o BX. Se você pegar o Gol BX fabricado de 84 até 86, e não tô falando do Gol a ar puramente, né, de 80 a 86, eu tô falando do Gol a versão BX que foi lançada em 84 para ser a versão mais espartana. Aquele sim era super pelado. Nem ventilação ele tinha. Esse daqui tem ventilação e ele tem um outro opcional, que é o que? É o ar quente e tá funcionando. Ó, funciona a ventilação e funciona o ar quente. Uma coisa curiosa desses carros também, que eu nunca entendi por quê, esse comando de ventilação é diferente dos outros da linha Gol. É a mesma peça, tem a mesma função, a grafia também é a mesma, porém a cor do acetato aqui é meio avermelhado, tá vendo? Meio puxado por um marrom. Só o Gol 1000 saía com isso, né? Também curioso. O rádio é um Pioneer aí mais moderno, então o ar quente está funcionando também nesse carro. Item que eu não vou nem pensar em usar agora, porque tá bem calor hoje. Mais um opcional aqui, acendedor de cigarros, também era um opcional. Se você não pedisse, ele não vinha. Então é isso, ó. Acendedor de cigarros, retrovisor, posição dia e noite, ventilação, retrovisor e isso daqui, ó, que é muito interessante também no calor, faz bastante diferença num veículo sem ar-condicionado. O quebra-vento, que também era um opcional, pessoal. Isso aqui, se você pedisse o Gol sem esse opcional, ele vinha um vidro fixo aqui. E eu vou dizer a vocês, faz bastante diferença. O quebra-vento ele é bem útil aqui, tá? Então, também era um opcional. Até difícil você ver Gol 1000 com o quebra-vento, né? Geralmente você vê um Gol andando, se você vê o quebra-vento fixo, você até presume que seja um Gol 1000, se ele tiver com outras rodas. Mas esse aqui, ele saiu e também é original do carro. Afogador aqui. No mais, creio que seja isso. Então, eram poucos opcionais, a lista de opcionais era pequena, mas esse carro, do que ele podia ter, ele tem, né? São poucos opcionais aí. Vou mostrar o cofre do motor pra gente ver como curioso é, né? Esse motor Ford instalado num Volkswagen. É exatamente isso que aconteceu aqui. Do mesmo modo que tivemos Ford com motor Volkswagen, né? Vou pôr a vareta aqui. Então tá aí, meus amigos, motor CHT, famoso AE 1.0, né? Veja, no Escort esse motor é montado de lado, na posição transversal, o que dá a ele 2 cavalos a mais. Aqui ele tem 50 cavalos, são 50 cavalinhos, no Escort eram 52. Eu nunca fui conhecido como pé pesado, eu costumo dirigir de uma maneira bem tranquila até. E então, esse carro aqui pra mim tem um desempenho bem legal, que não desabona em nada, sabe? Lógico, o habitat natural dele é a cidade, né? Ele vai muito bem na cidade, porque ele tem um câmbio também bem curto. Então veja que o conjunto aqui é um motor 1.0 e câmbio também reduzido. Se você pegar um CHT 1.6, é um outro câmbio com a relação mais longa, tá? Na estrada, eu vou pegar o circuito de estrada com ele aqui daqui a pouco. Fiquem no vídeo, vão ver. Ele vai bem até uns 100 por hora. Depois de 100 por hora você percebe, não tem marcador de temperatura, não tem contagiro, mas você percebe no ouvido que o motor tá gritando, né? Isso se deve, claro, às relações bem curtas. Ele, na época, dizem que ele é um câmbio 4+E, eu não sei como, porque falam que ele atinge a velocidade final, que é de 140 por hora a final dele. Dizem que ele atinge a final em quarta. Eu não vou me arriscar a isso porque a quinta já é bem curta, né? Vejam aqui o carburadorzinho dele, ó. Tá vendo, ó?
Puxou aqui, o segundo estágio é a vácuo. Aqui abriu o segundo estágio, tá vendo, ó? É uma cápsula que é acionada pelo vácuo do motor. Esse motor é um motor de concepção antiga, já, né, desde o projeto Willys. Curioso, né? Um motor de origem Renault, que foi inicialmente pego lá pela Willys para poder fazer o projeto M do Corcel, e depois a Ford assumiu, e esse motor veio parar na Volkswagen no final da década de 80. Curiosidades do mercado fechado, uma outra realidade, uma outra época. Esse carro tem os faróis originais também, falando exclusivamente dele. Tem a frente selada, o carro nunca foi batido. Carro bem original, não tem trinca no túnel, tá? Dá pra ver ali, ó. Não tem trinca no túnel. Então, se você quer um golzinho desse pra curtir, já é um carro colecionável, já é um carro que chama atenção. E é um carro que eu estou vendendo. Então, você pode confiar que é um carro bom, porque eu tô exibindo todos os detalhes dele aqui. Eu tive já Gols refrigerados a ar. Tive um 80, tive um 85, tive um 83. São carros que eu gosto muito, né? Mas esse daqui, sem dúvida, é bem melhor. Então, se por um lado, alguns falam que ele é o pior dos Gols dessa época dele, ele é muito melhor do que os Gols mais antigos com motor a ar. Embora eu goste do Gol a ar, ainda pretendo ter um outro Gol a ar novamente. Vamos fechar aqui o capô. Eu vou agora mostrar para vocês o porta-malas desse carro. Aliás, do ponto de vista de manutenção, esse carro é um fenômeno, né? Porque nem correia dentada o motor tem, né? Aquele sistema de corrente que é já conhecido dos Fords, né? CHT. Então, um carro que é a manutenção de Gol com a economia do CHT. Aliás, eu fiz uma pequena viagem com esse carro, ele é muito econômico. Eu não fiz a média, mas eu acredito que ele deve ter feito uns 14 por litro, que realmente é fantástico. Vamos abrir aqui o porta-malas. Acho que a única desvantagem que esse carro tem para o Gol a ar é o porta-malas, porque no caso do Gol a ar, o reservatório fica... O step fica lá na frente, no motor, enquanto aqui ele fica no porta-malas, né? Então ele rouba realmente o espaço que seria uma mala já aí para levar. Uma outra coisa, né? Esse carro ele tem mais um opcional que eu esqueci de dizer, ó. É o limpador e desembaçador do vidro traseiro. Era um opcional também. Geralmente você vê o Gol 1000, ele tem uma tampinha aqui, uma outra tampinha aqui e o vidro liso. Esse carro ele tem o desembaçador, limpador e esguicho, tá? O esguicho tem um reservatório aqui dentro, ó. Sem mais delongas, uma coisa muito legal também dessa versão é o emblema do Gol 1000, né? A Volkswagen conseguiu baratear o custo aqui do emblema, fazendo um adesivo em vez daquele emblema plástico. E criaram esse emblema do Gol com o 1000 atravessado em laranja. Esse emblema que posso dizer que marcou época mesmo, né? Era característico desses carros. Era só isso, o Gol 1000 aqui e o emblema da Volks nessa posição. Alguns modelos saíam com um frisinho fino, bem fininho. Não é o mesmo do CL, é um friso bem mais fininho. E o emblema Gol 1000 aqui nessa região, tá? Esse aqui veio sem. Vamos dar uma volta? Vamos ver como funciona essa máquina. Primeiro eu vou mostrar para vocês o funcionamento. Ele é muito silencioso. Não sei se é porque ele é gasolina, né? E o motor tem uma baixa compressão também. Ele é muito silencioso quando comparado a um AP. Aí, ó. Tá funcionando. Escuta um funcionamento bem suave do motor. É isso aí. Ah, o valor, né? Carro já com a placa preta. Vai para qualquer lugar do Brasil. R$19.900 é a pedida nele. Se você tiver interesse, entre em contato. Meu telefone tá na descrição do vídeo. Golzinho legal aí para você ter. Até para uso diário esse carro vai bem, viu? Porque ele é muito econômico. Ele gasta muito pouco combustível. Olha aí, ó. O barulhinho dele aqui atrás. Então, R$19.900, tá? Tem a negociação. Quem tiver interesse, entre em contato comigo. Vamos dar uma volta. Isso aí. Golzinho 1000 em funcionamento.
Eu gosto muito dessa interna, já até comentei, né? A interna dele é muito agradável. Vou ligar o ventinho aqui. O ventiladorzinho ajuda bem, viu? Ajuda bem. Pra quem tava acostumado com Gol a ar, que não tinha ventilação. E ó, o quebra-vento também. Então aqui são 50 cavalos aliado a um câmbio curto, o resultado é interessante. O motor tem um funcionamento suave, eu acho ele menos áspero do que o AP. Então, se por um lado ele é um motor mais manso, com menos força também, claro, a gente tá falando do motor 1000, não existe AP 1.0. Mas até o CHT 1.6 mesmo, eu acho ele mais suave do que o AP 1.6. Então, claro, o AP 1.6 é aquele motor de maior potência, talvez um giro até maior, né? Porém, eu acho o CHT um motor mais suave, mais manso, né? Então, assim, acho que cada um tem um perfil também de dirigibilidade, né? Eu, como dirijo de uma maneira mais sossegada, pra mim acaba sendo uma experiência bem agradável. Buzininha simples, ó. E ainda a gente vê muitos desses carros até hoje. Aqui a gente tá vendo um aqui, ó, mas esse aqui eu acho que é CL. Deixa eu ver. CL, ó. Ó o barulhão de AP, não sei se a GoPro pegou. Uma outra coisa interessante também nesses carros é o ronco, que é bem distinto do ronco do AP, né? Tem um ronco diferente. E é diferente também de um Ford, né? Então o Volkswagen com motor CHT tem um ronco próprio. Alguns acham feio. Eu também já cheguei a achar feio uma época, mas hoje em dia não mais. Então, com o câmbio curto você até consegue sair em terceira, dependendo do lugar. Ele vai bem, não reclama nem nada, sabe? Vou pegar um circuito aqui de estrada e a gente vai ver como que esse carro se comporta. E realmente é muito econômico. Eu não fiz a média dele, mas eu rodei bastante. Já rodei acho que mais de 100 km e o ponteiro ainda tá lá em cima. O carro realmente uma autonomia muito boa, mesmo com o tanque de 45 litros, acho que assim, 45 litros é o tanque desse carro. Então, quem tiver interesse no carro, quiser vir pra cá, bater um papo comigo, comprar um carrinho bacana pra você curtir, é só entrar em contato, tá? Vou até ficar triste quando ele for embora, porque esse carro aqui, de todos que eu tenho, eu não sei se sou eu, tô acostumado com um carro gastão, que é provável, né? Ou esse carro realmente que é muito econômico, porque ele é econômico, tem isso pra dizer, é muito econômico. Eu tenho curiosidade de andar num CHT injetado, aquele monoponto, de um bico só, que esse é um 1000 carburado, né? Tinha um 1000i, que era já na carroceria bolinha, mas ainda com esse motor CHT 1.0. Então, e ele tinha injeção, né? Injeção monoponto. É um carro interessante que eu também gostaria de andar. Então, ó, tô em terceira. O motor vai subindo de giro. Aí, ó, 80 em quarta marcha. Quer dizer que ele vai embora em quarta, mas eu não vou arriscar. Aí, ó, 80 km por hora é a velocidade que ele gosta de rodar. Você percebe que o motor está num giro interessante. O aproveitamento da faixa de torque dele.
Mas ele vai muito bem, até mais rápido. Eu tô em quinta, aqui é um trecho um pouco de aclive, mas ele vai indo, ó. Não chega a pedir uma redução, não. Carrinho muito gostoso, é uma prova de carrinho simples desse consegue te fazer feliz. Quem já teve a experiência com o Gol 1000, comenta aqui embaixo, quero saber. Tem que pôr uma segundinha. Olha, olha, olha. O cara tá totalmente equivocado ali. Ó, terceirinha. Sai daí, pombinha. Eu freio para os animais, mesmo sendo uma pombinha. Vamos lá, Gol 1000, Gol 1000, Gol 1000. Ó, estabilidade, hein? Imagina que o pneu 145. Loucura! É até difícil hoje em dia você encontrar o perfil 145 para comprar o 13. Acabou a estrada, aí ele tá limpo, eu não vou mais. Eu vim aqui realmente para finalizar o vídeo de hoje, mostrando esse belo Gol 1000. Funcionando, inclusive, ó. E vai chover pelo jeito. Pessoal, Gol 1000 1995. Legal, curiosidades, literatura à venda. Se você tiver interesse, vai ser um prazer receber você aqui na cidade de Leme. Gol 1000 95 prata lunar. Não tinha falado da cor. Prata lunar é a cor desse carro. É o prata puro dessa época. É isso aí, meus amigos, um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal PL, o seu canal de literatura automotiva e nostalgia.